Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque pode mudar tudo na sua vida a partir de hoje. Existe uma maldição que passa de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração, e ela age em silêncio. Você já se perguntou por que sua família inteira parece carregar o mesmo peso? Por que as mesmas dores se repetem? Por que parece que ninguém consegue prosperar de verdade? Aquele padrão de doença que volta, de casamento que desmorona, de dinheiro que chega e vai embora, de tristeza profunda sem explicação. Isso tem um nome. E o arcanjo Miguel foi enviado agora, nesse exato momento, para romper essa corrente que aprisiona a sua linhagem há 7 gerações. Você não está aqui por acaso. Seus olhos não pararam nesse vídeo sem motivo. Algo dentro do seu peito acelerou quando você leu esse título. Algo dentro de você reconheceu que esse momento é diferente de todos os outros. E é. Porque o que vai ser revelado aqui pode ser a última oportunidade que o céu está te dando para libertar não apenas a sua vida, mas toda a sua família. Pensa comigo. Olha para a história da sua família. Seu avô sofreu, seu pai carregou o mesmo peso, e agora, você sente que repete as mesmas batalhas? Quantas vezes você já disse baixinho, parece que tem algo contra a minha família? Quantas vezes olhou para trás e viu o mesmo ciclo de dor se repetindo de formas diferentes? Não é paranoia. Não é azar. Existe uma cadeia espiritual que amarra o destino de famílias inteiras, e essa cadeia não se rompe com esforço humano. Ela se rompe quando o céu intervém. E o céu está intervindo agora. Deus diz: eu não esqueci a sua linhagem. Eu vi cada lágrima derramada em segredo por sua mãe. Eu contei cada noite em claro do seu pai. Eu registrei cada grito silencioso que sua avó engoliu. E hoje eu estou enviando o arcanjo Miguel com a espada erguida para cortar de uma vez por todas a raiz dessa dor que atravessa o seu sangue. Você precisa entender uma coisa. A maldição de linhagem não ataca de forma óbvia. Ela é sutil. Ela se disfarça de má sorte, de falta de oportunidade, de doença crônica, de solidão persistente. Você olha para sua vida e pensa que é normal, pensa que todo mundo passa por isso. Mas algo dentro de você sabe que não é. Algo dentro de você grita que existe mais, que você foi feito para viver livre. E esse grito é a prova de que o seu espírito reconhece a prisão em que está. O arcanjo Miguel está diante de você agora. Ele baixou a espada flamejante, aquela mesma espada que enfrentou legiões de trevas, e ele olha nos seus olhos e diz: eu vim até aqui por causa do seu sangue. Porque o que prende você prendeu sua mãe, prendeu seu pai, e vai prender seus filhos se você não agir agora. Ele não veio lutar contra pessoas. Ele veio cortar correntes invisíveis que amarram o destino da sua casa há gerações. Agora presta atenção. Sabe aquela sensação de que algo te segura? Aquela impressão de que você está sempre quase conseguindo, mas nunca alcança? Aquele aperto no peito que chega sem aviso, como se alguém estivesse apertando seu coração por dentro? Esse é o peso da maldição geracional. E ela funciona assim. A cada geração que passa sem que alguém a quebre, ela se fortalece. Ela se alimenta do medo, da ignorância e do silêncio. E por isso mesmo, a maioria das famílias nunca se liberta. Porque ninguém fala sobre isso. Ninguém confronta o que está escondido nas raízes. Mas você é diferente. Você está aqui, você não fechou o vídeo. Você não passou para frente. E isso prova que existe algo dentro de você que se recusa a aceitar esse destino herdado. Existe uma centelha divina no seu espírito que se nega a ser apagada. E o céu reconhece essa centelha. E eu preciso te falar algo que talvez mude a forma como você enxerga tudo o que viveu até agora. Essa inquietação que você sente, essa angústia que não tem explicação racional, esse peso que parece não ser só seu, tudo isso é o sinal de que você foi escolhido para ser o elo que quebra a corrente. Não foi à toa que você nasceu nessa família. Não foi à toa que você carrega essa sensibilidade espiritual que outros da sua casa não têm. Você é a pessoa que o céu designou para encerrar o ciclo de dor que atravessa sua linhagem. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você. Como saber se Deus vai te salvar no juízo final.
Esse material nasceu justamente para quem sente dentro do peito que existe uma missão maior do que simplesmente viver e morrer, mas ainda não consegue enxergar com clareza o que Deus está pedindo. Dentro dele, você vai encontrar revelações que muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir. Revelações sobre o seu papel espiritual na sua família, sobre o peso que você carrega e que não é culpa sua, e sobre como finalmente se posicionar diante do chamado que o céu está fazendo. Milhares de pessoas que baixaram esse livro já me escreveram relatando que depois da leitura tudo finalmente fez sentido. Que a confusão deu lugar a uma clareza que nunca tinham experimentado. Que o medo se transformou em firmeza. O link está na descrição desse vídeo e também no topo dos comentários. Mas não deixe para depois, porque esse tipo de conteúdo pode sair do ar a qualquer momento. Se essa mensagem chegou até você, é porque o céu quer que você haja agora. Escreva nos comentários: aceito a minha missão e tome essa decisão hoje. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais forte. E se você está gostando desse conteúdo e sente que ele fala direto com o seu coração, clica no botão de curtir agora. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso tanto quanto você. Deus diz: eu mostrei ao arcanjo Miguel as correntes que prendem a sua casa, e cada elo dessa corrente tem um nome. Tem o elo do abandono, que fez seus antepassados se sentirem sozinhos, mesmo rodeados de gente. Tem o elo da escassez, que fez o dinheiro nunca ser suficiente, não importa quanto se trabalhasse. Tem o elo da doença, que visitou geração após geração como se fosse herança de sangue. E tem o elo mais perigoso de todos, o elo do silêncio, que impediu sua família de falar sobre mim, de buscar a verdade, de confrontar o que estava errado nas raízes espirituais da sua casa. Pensa na sua própria história por um momento. Quantas vezes você sentiu que trabalhava mais do que todo mundo, mas colhia menos? Quantas vezes viu pessoas com menos esforço, menos dedicação, menos suor, alcançando o que você jamais alcançou? Isso não é sobre capacidade, não é sobre inteligência, não é sobre merecimento. É sobre uma barreira espiritual que age nas sombras. E enquanto essa barreira não for derrubada, o padrão continua se repetindo, geração após geração, filho após filho, neto após neto. Mas aqui está a parte que o inimigo não quer que você descubra. A maldição de linhagem tem uma fraqueza. Ela tem um ponto de ruptura, e esse ponto é mais simples do que você imagina. Ela precisa de pelo menos um membro da família disposto a quebrá-la. Um único descendente que se levante, que abra os olhos espirituais e diga com autoridade: basta. Isso termina aqui. Comigo. Agora. Quando esse grito sai do coração de alguém com fé verdadeira, a corrente inteira se parte, e o céu está esperando esse grito desde antes de você nascer. O arcanjo Miguel diz: eu observei sua família por 7 gerações. Vi seus ancestrais lutarem sem entender contra o quê. Vi o cansaço nos olhos da sua avó que trabalhava do amanhecer ao anoitecer sem nunca ter o bastante. Vi a resignação no rosto do seu pai que engolia a dor para não preocupar ninguém. Vi sua mãe de joelhos orando no escuro, pedindo algo que nem ela sabia nomear. E agora eu olho para você e vejo a mesma dor, sim, mas vejo algo que não vi nos outros. Vejo fogo. Vejo uma recusa profunda em aceitar essa herança maldita. E é por isso que estou aqui. Porque você é o único que pode fazer o que nenhum dos seus antepassados conseguiu. Agora me responde com sinceridade, mesmo que seja só no pensamento. Você não está cansado? Cansado de carregar um peso que nem sabe de onde vem? Cansado de ver as mesmas dificuldades se repetindo na vida dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus filhos? Tem gente que olha para a família e pensa que isso é destino, que nasceu para sofrer, que a vida é assim mesmo para a gente como a gente, mas Deus diz que não. Deus diz que a vida que Ele planejou para você é abundante, e que tudo o que está entre você e essa abundância é uma corrente que pode ser cortada hoje, nesse instante, nessa hora. E aqui tem algo que precisa ficar claro, muito claro. Você não está sozinho nessa luta.
O arcanjo Miguel está com a espada em posição de combate. Ele já cortou correntes maiores que as suas. Ele já derrubou exércitos inteiros de trevas. Ele já enfrentou o próprio príncipe da escuridão e venceu. E agora, toda essa força, toda essa autoridade celestial está direcionada para um único alvo: a maldição que escraviza a sua linhagem há 7 gerações. Mas ele precisa de uma única coisa da sua parte: a sua decisão, a sua escolha consciente de não passar mais um dia preso a esse ciclo de dor herdada. Deus diz: não envio meus anjos em vão. Se o arcanjo Miguel desceu até o chão onde você pisa, é porque o momento é esse. Não amanhã, não semana que vem, não no mês que vem. Agora. A porta que eu abri para a sua família tem hora para se fechar. E se ela fechar antes de você passar por ela, o silêncio voltará. O peso voltará. E será mais difícil da próxima vez, porque a corrente fica mais forte com o tempo. A cada geração que ignora o chamado, mais um elo se forma. Eu sei o que você está sentindo agora. Talvez uma mistura de esperança e dúvida. Talvez medo. Talvez uma voz interior dizendo que isso não é para você, que você não é digno, que você errou demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a firmeza. Essa voz não é sua. Essa voz é do inimigo que manteve sua família acorrentada por 7 gerações. Ele está apavorado agora, nesse exato momento, porque percebeu que você não vai recuar. Ele está tremendo, porque sabe que se você chegar até o final dessa mensagem, o domínio dele sobre a sua casa acaba para sempre. O arcanjo Miguel fala: eu vi o rosto do inimigo quando você clicou nesse vídeo. O medo nos olhos dele era real. Ele tentou te distrair. Tentou fazer sua internet falhar. Tentou colocar um pensamento na sua cabeça dizendo que era perda de tempo. Tentou usar alguém perto de você para te interromper. Mas você resistiu. E cada segundo de resistência enfraqueceu as garras dele sobre a sua família. Presta muita atenção agora, porque essa parte é fundamental. A maldição de linhagem se sustenta sobre 3 pilares: segredo, vergonha e medo. Segredo. Porque ninguém na família fala abertamente sobre os padrões que se repetem. A gente sente, mas não comenta. A gente percebe, mas finge que não vê. Vergonha, porque quando alguém finalmente percebe que algo está errado, sente que a culpa é dele. Pensa que é fraco, que é incapaz, que é merecedor daquela dor. E medo, porque confrontar a raiz espiritual de um problema exige uma coragem que a maioria não tem. Exige olhar para o abismo e não recuar. Mas hoje, agora, nesse instante, enquanto você absorve cada palavra, os 3 pilares estão ruindo. O segredo está sendo revelado diante dos seus olhos. A vergonha está sendo substituída por entendimento profundo. E o medo está dando lugar à autoridade espiritual que o céu está depositando sobre os seus ombros. Você não precisa ter vergonha da história da sua família. Você não precisa esconder as cicatrizes. Você precisa ter coragem de olhar para elas e dizer: eu entendo de onde vieram, e eu decido que elas param aqui. E para quem está sentindo o peso dessa responsabilidade, para quem sente que as forças parecem não dar conta, eu quero que saiba que existe um caminho. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você. Como saber se Deus vai te salvar no juízo final. Nele, você vai encontrar exatamente o que precisa para entender o papel que Deus reservou para você dentro da sua família e como agir espiritualmente a partir de agora para manter as correntes rompidas. O link está na descrição e no topo dos comentários. Cada dia que passa sem essa clareza é um dia a mais que o inimigo usa para tentar restaurar o que foi destruído. Não adie o que o céu colocou diante de você. Agora vamos mais fundo. Porque o que eu vou te revelar a partir daqui muda absolutamente tudo. Deus diz: existe um momento na eternidade que eu reservei para cada família, um momento de virada total, um momento onde a dor acumulada de gerações inteiras é transformada em bênção multiplicada. E para sua família, esse momento é hoje. Eu não escolhi esse dia por acaso. Eu não trouxe você até essa mensagem sem propósito. Cada detalhe foi calculado com precisão divina. Cada circunstância que levou você até aqui foi alinhada pela minha mão. Você sabe o que acontece quando uma maldição de 7 gerações é finalmente quebrada?
O efeito não é apenas sobre você. O efeito se espalha por toda a sua linhagem, tanto para trás quanto para frente. No plano espiritual, seus ancestrais que sofreram sob essa corrente encontram paz. E no plano terreno, seus filhos dormirão diferente a partir de hoje. Seus netos nascerão livres de grilhões que nunca deveriam ter existido. A prosperidade que foi bloqueada por décadas começará a fluir como um rio que finalmente rompeu a represa. Relacionamentos que estavam destinados a ruir serão restaurados pedra por pedra. Doenças que pareciam fazer parte do DNA da sua família perderão todo o poder. Porque quando a raiz espiritual é cortada pela espada do arcanjo Miguel, os frutos malditos secam, todos eles, de uma vez. Imagina por um instante. Imagina sua mãe acordando amanhã sentindo uma leveza que ela nunca sentiu em toda a vida. Imagina seu pai respirando fundo, sem aquele aperto no peito que ele já nem questiona mais. Imagina seus filhos crescendo, sem carregar o peso invisível que você carregou desde criança. Isso não é fantasia. Isso não é devaneio. Isso é o que acontece no mundo real quando alguém se levanta com fé e autoridade e declara: a maldição para aqui, comigo, agora. Nenhuma força do inferno vai fazer essa corrente continuar na minha casa. O arcanjo Miguel ergue a espada. A lâmina brilha com uma intensidade que faz a escuridão recuar metros, quilômetros, dimensões inteiras. E ele declara com voz firme: cada corrente que prende a sua família tem um ponto de ruptura. E o ponto de ruptura é sempre o mesmo em todas as linhagens. A fé de um descendente disposto a crer que a libertação é real e possível. Se essa fé existir, por menor que seja, por mais tremida que esteja, eu tenho autoridade direta do trono para golpear. E quando eu golpeio, nenhuma corrente forjada no inferno resiste. E se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal agora. Aperta o sininho, porque a cada novo vídeo, o céu traz uma mensagem específica para esse momento da sua vida. E eu não quero que você perca nenhuma delas. Agora pense em algo. Quantas vezes você quase desistiu de tudo? Quantas vezes o peso pareceu insuportável? Quantas noites você ficou acordado olhando para o teto, se perguntando por quê? Por que eu, Senhor? Por que a minha família passa por isso? Por que nada muda por mais que eu tente? Deus ouviu cada uma dessas perguntas. Ele guardou cada lágrima. Ele registrou cada suspiro. E Ele usou cada uma dessas dores como combustível para preparar esse momento exato. Porque a sua dor não foi em vão. Ela te preparou. Ela te fortaleceu. Ela te moldou em alguém capaz de receber essa mensagem e agir sobre ela. Se você não tivesse sofrido o que sofreu, não teria a sensibilidade espiritual necessária para estar aqui agora. Presta atenção ao que vai acontecer a partir de hoje. Fique atento aos sinais nos próximos dias. Uma conversa inesperada vai confirmar o que você está sentindo nesse momento. Uma porta que você achava trancada para sempre vai se abrir sem que ninguém empurre. Uma pessoa vai falar algo que vai ecoar dentro do seu peito, como se Deus estivesse usando a boca dela para te dar uma confirmação. Não descarte nada como coincidência. Nada será coincidência. Tudo será parte do desdobramento dessa libertação que começou agora. Deus diz: quando eu rompo uma corrente de 7 gerações, o eco se espalha por 7 gerações para frente. Os seus filhos sentirão uma liberdade que não vão saber explicar. Os filhos dos seus filhos nascerão já livres de marcas que nunca deveriam ter carregado. A bênção que foi roubada da sua linhagem por 7 gerações será restaurada em medida transbordante. Onde houve escassez, haverá abundância que envergonha o inimigo. Onde houve doença, haverá saúde que desafia a lógica humana. Onde houve solidão amarga, haverá amor verdadeiro e duradouro. Essa é a minha promessa selada no sangue do meu filho, e eu não volto atrás na minha palavra. Jamais. Se você está sentindo algo diferente agora, se tem um calor subindo pelo peito, se seus olhos estão marejados, se tem um arrepio percorrendo cada centímetro do seu corpo, não ignore. Não racionalize. Não tente explicar. Isso é o arcanjo Miguel, passando a lâmina da espada sobre cada corrente que te prende e que prende a sua casa. Cada emoção que sobe
é um elo se partindo. Cada lágrima que escorre é um grilhão antigo se abrindo. Deixe acontecer. Entregue-se ao processo. Não lute contra o que o céu está fazendo em você nesse exato momento. E aqui vai algo que poucas pessoas nesse mundo entendem. A libertação espiritual não acontece apenas no plano invisível. Ela se manifesta de forma concreta no mundo material. Nos próximos 30 dias, observe sua vida com atenção total. Dinheiro que estava travado há meses vai começar a chegar por caminhos que você não esperava. Relacionamentos que pareciam condenados vão começar a se restaurar de formas que você não planejou. Seu corpo vai responder de maneira diferente. Aquela dor crônica que você já nem reclama mais, porque se acostumou, vai diminuir. Seu sono vai mudar. Sua clareza mental vai aumentar, como se alguém tirasse uma venda dos seus olhos. Porque quando as correntes espirituais caem, o corpo, a mente e as circunstâncias materiais são obrigados a seguir. O arcanjo Miguel olha para você uma última vez, com olhos que carregam a luz de 1000 sóis e diz: Eu não desci até aqui em vão. Eu não deixei a presença direta do trono de Deus para ser ignorado. Eu vim porque o Pai me enviou pessoalmente. E o Pai me enviou porque você clamou. Talvez você não lembre o momento exato. Talvez tenha sido num sussurro de madrugada. Talvez tenha sido num choro contido no banheiro. Talvez tenha sido num grito mudo no meio do trânsito. Mas houve uma noite, houve um momento, em que o seu coração gritou em silêncio por socorro. E esse grito atravessou dimensões. Ele rasgou véus. Ele ecoou nos corredores do céu. E Deus se levantou do trono e disse: Vá, Miguel. Vá até o meu filho. Vá até a minha filha. Chegou a hora de libertar a casa deles, porque eu já esperei 7 gerações. E esse é o momento que eu escolhi. Querido, querida, o que aconteceu aqui hoje não foi um vídeo qualquer. Não foi entretenimento. Não foi acaso. Foi uma intervenção divina direta na sua vida e na vida de toda a sua família. E você participou dela. Você ficou até aqui quando milhares fecharam antes. Você não desistiu quando a voz do inimigo tentou te tirar daqui. Você não recuou quando a dúvida tentou enfraquecer sua fé. E por causa dessa decisão corajosa, algo mudou no plano espiritual que nunca mais poderá ser revertido. A corrente foi cortada. O decreto foi selado. A libertação foi ativada. Se você curte esse tipo de conteúdo que transforma vidas e toca o espírito de verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação que o céu tem reservada para você nos próximos dias. Deus diz: diga ao meu filho, diga à minha filha, que eu estou orgulhoso. Eles ficaram. Eles creram quando tudo dizia para duvidar. Eles aceitaram a missão que coloquei sobre os ombros deles. E agora eu vou honrá-los de maneiras que a mente humana não consegue sequer imaginar. O que foi adiado na vida deles será acelerado com velocidade sobrenatural. O que foi roubado pela maldição será devolvido em dobro, em triplo, em medida transbordante. O que foi destruído pelo inimigo será reconstruído com glória visível a olho nu. Esse é o pacto que eu faço com quem me obedece. E o meu filho, a minha filha, me obedeceu hoje. E eu jamais esqueço a obediência dos meus. E antes de encerrar, eu preciso te deixar com algo que não pode esperar nem mais um minuto. Tudo o que foi dito aqui plantou uma semente poderosa dentro de você, mas a semente precisa ser regada com conhecimento, com direção e com ação prática. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você, Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final. Esse livro é o próximo passo natural depois de tudo o que você viveu aqui. Ele vai te mostrar como manter a libertação ativa dia após dia, como proteger espiritualmente a sua família contra qualquer tentativa do inimigo de restaurar as correntes, e como identificar com precisão os sinais que Deus vai colocar no seu caminho a partir de agora para confirmar tudo o que foi declarado nessa mensagem. O link está na descrição e no topo dos comentários. Não ignore o que o céu colocou diante dos seus olhos. Você foi o escolhido da sua linhagem para quebrar a corrente maldita. Agora é hora de caminhar com firmeza na liberdade que foi conquistada para você e para toda a sua casa. Escreva nos comentários:
Minha família está livre, e declare isso sobre a sua casa com toda a autoridade que o céu depositou em você. Essa declaração não é só um comentário numa tela, é uma marca espiritual. É o selo visível que confirma no plano espiritual a libertação total da sua linhagem. O arcanjo Miguel ergue as asas mais uma vez. A espada celestial brilha com uma luz que ilumina 7 gerações para frente. Os anjos ao redor dele curvam a cabeça em reverência ao que foi feito aqui. E ele declara com a voz que faz as trevas estremecerem: está feito. A corrente está cortada. A maldição de 7 gerações está anulada pelo poder do trono eterno. A partir de hoje, essa família caminha em liberdade plena. Nenhuma força das trevas, nenhum principado, nenhuma potestade poderá restaurar o que foi destruído pela espada do céu. A proteção permanece sobre essa casa. O escudo permanece sobre cada membro dessa família. E eu, o arcanjo Miguel, permaneço de guarda ao lado de quem escolheu a obediência quando o mais fácil era desistir. Deus diz: agora observe com os olhos bem abertos. Nos próximos dias, nos próximos momentos, você verá com os seus próprios olhos a confirmação de tudo o que foi dito aqui. A prova chegará, não por acaso, não por coincidência, mas por decreto direto do meu trono. E quando ela chegar, quando a confirmação estiver diante de você, tão clara quanto o sol do meio-dia, lembre desse momento. Lembre que foi aqui que tudo mudou, que foi aqui que a corrente se partiu, que foi aqui que o destino da sua família foi reescrito para sempre. Ah, você é amado de forma imensurável. Você é protegido por forças que seus olhos não veem. Você é livre. E absolutamente nada, nem o passado, nem o medo, nem o inimigo, nem a dúvida, pode mudar isso. Essa é a verdade eterna. Esse é o decreto do céu. E isso é para sempre.